Boa noite, eu vou estar dando início aí à apresentação de exames de imagem. É importante a gente saber que os exames eles têm grande importância aí para ajudar o diagnóstico, e tratamento de doenças. Podemos determinar 8 procedimentos distintos de diagnóstico de imagem e podem ser divididos em 2 grupos. Os que utilizam radiação ionizante, como raio-x, tomografia computadorizada, e os que utilizam radiação não ionizante, como a ressonância magnética. Eles possibilitam a observação detalhada dos órgãos do corpo humano para auxiliar em diagnósticos e tratamentos. Grande parte dele permite que o corpo seja analisado de forma não invasiva e indolor. Dependendo de qual for o exame de imagem, pode-se obter imagens estáticas, mais utilizadas aí no raio-x e a tomografia computadorizada, ou dinâmicas na ultrassonografia. Eu vou estar falando agora sobre um pouquinho de cada exame, porém eu vou enfatizar mais o raio-x, porque faz mais parte da nossa realidade, E o que nós temos mais acesso dentro da terapia intensiva e a análise dele em relação à parte pulmonar, à parte respiratória do paciente é muito importante. Vou estar iniciando falando sobre a angiografia, que é um exame de imagem direcionado para a avaliação dos vasos sanguíneos, Necessita da administração de contraste radiológico por via intravenosa. Assim, avaliada a radiografia, pode-se visualizar os vasos sanguíneos de uma parte específica do corpo, como dos membros inferiores, por exemplo. Essas imagens elas podem ser geradas no formato de vídeo e podem avaliar de forma dinâmica o caminho do contraste no vaso sanguíneo. Outro exame é a mamografia, que é bem similar ao exame de uma radiografia comum, e é muito importante esse exame de imagem porque ele auxilia no diagnóstico do câncer de mama. Isso quando feito de forma preventiva, tem como você tá acompanhando aí e se tratando. Então, assim, muito importante no tratamento do câncer de mama, porque permite detectar nódulos radiodensos e microcalcificações nos seios. Outro exame é a ressonância magnética, que é um método diagnóstico da radiologia que não utiliza radiação ionizante, utiliza radiação não ionizante, especificamente a eletromagnética, o que utiliza pulsos de radiofrequência junto com um campo magnético que possibilita a formação da imagem. O aparelho de ressonância é capaz de estimular e organizar os átomos de hidrogênio contidos nas moléculas de água do corpo do paciente, a partir das ondas eletromagnéticas emitidas de volta pelos átomos de hidrogênio. O aparelho ele capta esse sinal e processa as imagens. Este exame de imagem ele é indicado para avaliar ossos, estruturas de mediastino como o coração, parede torácicas, órgãos abdominais, estruturas musculares e tendíneas e vasos sanguíneos. Temos também a ultrassonografia, que é um exame realizado através do ultrassom. Este exame é muito utilizado para produzir imagens através de ondas sonoras de alta frequência e se baseia na captação do reflexo dessas ondas. As ondas elas não produzem radiação ionizante e não oferecem qualquer risco à saúde. Por isso é muito utilizado na população em geral, e sobretudo em crianças e gestantes. O uso da ultrassonografia pode ser feito para avaliação de órgãos internos como fígado, rins, vesícula biliar, estruturas musculares, vasos sanguíneos, tireoide, entre outros. A tomografia computadorizada, que é um método de exame de imagem que utiliza também a radiação X, bem como computadores que detectam e organizam o sinal obtido como a emissão dessa radiação, formando então as imagens. O aparelho possui um tubo que gira 360 graus em torno do paciente, emitindo a radiação necessária para a captação da formação da imagem. Softwares desenvolvidos para realizar essa formação de imagem conseguem produzir reconstrução 2D em vários planos e 3D.
A densitometria óssea, que é um tipo de exame de imagem que avalia as alterações da composição óssea, como composição corporal e dos demais tecidos, quantificação de gordura e de massa magra. Temos também a medicina nuclear, que é um exame de imagem que obtém através de sinais oriundos como essência de isótopos radioativos, que são administrados no organismo. Assim, é possível avaliar a fisiologia, o metabolismo de um órgão e identificar a existência de células funcionais, como células cancerígenas, que em geral apresentam maior metabolismo e vão concentrar mais esses isótopos em suas células. Nós temos o ecocardiograma, que é um exame de ultrassonografia do coração, que fornece imagens obtidas através do som. Esse exame ele pode fornecer imagens estáticas em movimentos dos músculos e das válvulas cardíacas. Podemos medir também o tamanho do coração, analisar sua forma de bombeamento de sangue, né? E mapeamento em cores e fluxos sanguíneos pela técnica Doppler, permitindo identificar a direção e velocidade do fluxo sanguíneo no interior das cavidades cardíacas. Isso nos ajuda a entender se está ocorrendo um estreitamento ou um alargamento das válvulas cardíacas. E temos a radiografia, que é feita através do raio-x, radiação ionizante, é um dos exames mais utilizados na medicina, é rápido e de fácil execução, suas imagens ajudam no diagnóstico de enfermidades do paciente, sendo muito importante na avaliação de fraturas, alterações de parênquima pulmonar, gás na cavidade torácica e abdominal e entre outros. É um técnico radiologista que realiza o procedimento de uma forma simples e indolor. Essa imagem ela é gerada através da interação entre a radiação ionizante e a chapa sobre a qual se incide. Quando acionado, o aparelho estimula o conteúdo ionizante do seu interior, que é concentrado os feixes de raio-x direcionados para a região do corpo do paciente que será analisado. Enquanto os feixes de raios atravessam a região escolhida, uma parte deles será absorvida pelas estruturas do corpo, como os ossos, e outros passarão para o filme quase sem modificação. Essa diferença na absorção dos feixes do raio-x por estruturas de diferentes densidades formam-se as imagens no filme fotossensível. Então, quando os raios chegam com uma intensidade maior na chapa, eles queimam o material fotossensível, fazendo com que ele fique mais escuro. Já quando chegam em menor intensidade, o material do filme não sofre alteração significativa e permanece em tons mais claros. Uma boa interpretação do raio-x consiste em um diagnóstico fechado e uma conduta correta. Nós temos vários tipos de raio-x, mas eu vou especificar mais aqui o raio-x de tórax, que é o que a gente mais vê na UTI, tá? O raio-x de tórax consiste na análise de algumas estruturas vitais, como coração, pulmões, veias e artérias centrais. As indicações mais frequentes do exame são as afecções inflamatórias e infecções dos pulmões e das vias aéreas. O exame tem o foco da avaliação da caixa torácica, pulmões e coração. Na radiografia de tórax, pode-se constatar o seguinte diagnóstico. O diagnóstico de pneumonia, que é uma infecção que ocorre nos pulmões. O diagnóstico de insuficiência cardíaca, que é a incapacidade do coração de bombear o sangue de forma eficaz para os órgãos. Diagnóstico de câncer de pulmão, que é o tumor maligno pulmonar, né? Diagnóstico de enfisema pulmonar, que é uma doença que destrói gradualmente o parênquima pulmonar. O diagnóstico de tuberculose, que é uma doença infecciosa causada por uma micobactéria, né? Bacillus de Koch. E investigar fraturas ósseas, né? Investigar sintomas inespecíficos que podem estar relacionados a alterações cardiopulmonares, como falta de ar, tosse, dor no peito ou febre. E realizar testes de triagem, que servem, no caso, para admissão de empregos, né? E agora eu vou falar, assim, o que a gente deve observar na radiografia de tórax, né? O estado dos pulmões, para detectar qualquer patologia, detectar um câncer, uma infecção, um acúmulo de ar no espaço ao redor dos pulmões, que seria um pneumotórax, né?
pode causar um colapso pulmonar, chamado este de atelectasia, né? O laudo médico também pode revelar doenças pulmonares crônicas, como efizema pulmonar ou fibrose, assim como complicações relacionadas a essas doenças. Temos que observar problemas pulmonares relacionados ao coração, para detectar alterações ou problemas nos pulmões causados por problemas cardíacos, por exemplo, o acúmulo de líquido nos pulmões, edema pulmonar, né, pode ser resultado de uma insuficiência cardíaca. Temos que observar também o tamanho e a forma do coração. Mudanças no tamanho e na forma do coração podem indicar insuficiência cardíaca, acúmulo de líquidos ao redor do coração, derrame pericárdico ou problema nas válvulas cardíacas. Imagem dos vasos sanguíneos, como os contornos dos grandes vasos próximos ao coração, podem ser vistos no raio-x. Eles podem revelar, por exemplo, aneurisma aórtica, dilatação da artéria aórtica, né? Podem revelar também calcificações vasculares ou valvares. Temos que observar também fraturas na região torácica, como em costelas vertebrais, externo e clavícula. As fraturas de costela ou coluna, além de outros problemas ósseos, também podem ser diagnosticados na radiografia de tórax. Alterações pós-operatórias, o raio-x de tórax também é útil para monitorizar pacientes após uma cirurgia torácica, de forma que o médico ele pode observar através da radiografia de tórax o posicionamento correto de tubos que foram colocados na cavidade torácica para melhorar a recuperação do paciente. Posição do marca-passo, sondas ou catéteres. Os eletrodos de marca-passo eles são ligados ao coração para ajudar a controlar a frequência e ritmos cardíacos. Os catéteres são pequenos tubos usados para administração de drogas ou diálise, por exemplo. Nesse contexto, o raio-x de tórax pode ajudar a monitorar essas posições desses equipamentos após suas colocações. Então, tem toda uma importância na análise aí do raio-x para poder se fechar um diagnóstico e poder tratar o doente da melhor forma possível. O exame de raio-x ele pode ser realizado em 3 projeções. É a posterior, que é a PA, né? Antero-posterior, que é a AP, e perfil. E para melhor avaliar esse raio-x, nós temos os sinais, né? Que são padrões característicos reconhecíveis ou altamente sugestivos para um grupo de patologias, né? E aí nós temos o RIP, né? Que é a rotação, inspiração e penetração, que deve ser observado. Nós temos o ABC do tórax também, que é aéreas, né? Que é verificar ar na traqueia, brônquios, pulmões e pleuras. BREATH, verificar bordas dos pulmões. Coração e centro. Nessa fase, medimos o índice cardiotorácico. Vemos basicamente coração, vasos e mediastino. Diafragma, observar cúpulas e seios cardiofrênicos e costofrênicos. E esqueleto, observar partes moles e esqueleto, costelas, vértebras, clavículas e escápulas. Nós temos o sinal de broncograma aérea, né, que é a opacidade alveolares associadas a broncos fisiológicos prévios, como conteúdo aéreo. Nós temos uma figura ilustrativa aí, que a que tipo de lesão que esse broncograma ele é associado. Comumente é associado com uma consolidação, isto é, uma lesão onde ocorre redução da transparência. A imagem lá fica mais branca, sem haver perda de volume pulmonar. Porém, ela pode estar associada também com nódulos, massas e também pode surgir na atelectasia. Pode estar presente em quais cenários clínicos, né? Costuma aparecer na pneumonia, outras situações são em casos de edema pulmonar e em tumores como adenocarcinoma pulmonar. No caso, a figura que eu coloquei, o exemplo é de uma pneumonia lobar. É um raio-x de tórax em PA, em póstero anterior. Temos o sinal de S de Gould, que tem como característica formação de um S invertido na radiografia de tórax, uma porção côncava e uma convexa, como está aí na imagem. E é uma lesão que geralmente está associada a uma atelectasia, uma lesão que reduz a transparência pulmonar, o pulmão ele fica mais branco, com perda de volume.
E tem diferença de uma consolidação. A atelectasia ela costuma tracionar estruturas, enquanto a consolidação não. Então, assim, pode estar presente. Normalmente, vemos esse padrão em tumores do lobo superior do pulmão, carcinomas broncogênicos centrais, por exemplo. O sinal demonstra uma massa perihilar comprimindo brônquios do lobo superior, formando a porção côncava da opacidade, aspecto de S invertido, né? E a porção convexa representa a atelectasia pós-obstrutiva enquanto em colapso. Sinal de silhueta, né, que tem característica de indicar perda de definição da borda ou margem de uma estrutura, perda de silhueta, né, que o próprio nome já diz, que está em contato com opacidade de atenuação semelhante, porções do tórax são quase da mesma densidade radiológica. Qual é o tipo de lesão? Aparece mais em consolidações ou em massas, né, os nódulos e massas são outros tipos de lesões que aparecem no diagnóstico por imagem, são basicamente opacidades ovaladas, né, que se diferenciam pelo seu tamanho. Quando menores de 3 centímetros de diâmetro, são chamados de nódulos, quando maiores de massas. Temos também o sinal da asa de borboleta, que tem a característica da opacidade alveolares distribuídas ao redor dos hilos pulmonares simetricamente, fazendo um formato de uma asa de borboleta, né? E quais os tipos de lesões que estão associados? Pode aparecer com consolidações, mas normalmente está associada com lesões reticulares devido a alterações do intertício pulmonar. Elas geralmente estão muito associadas ao edema alveolar pulmonar cardiogênico, edema agudo de pulmão e pode aparecer na insuficiência cardíaca congestiva, né? Entre outros quadros. Sinal da corcova de Hampton. As características a opacidade com base pleural e vértice voltado para o hilo. Estão associadas normalmente a uma consolidação ou acometimento mais frequente na região dos seios costofrênicos. Pode estar presente, né, a infarto pulmonar secundário ou tromboembolismo pulmonar, que é o famoso TEP, né? Não é altamente específico para a TEP, mas colabora para o diagnóstico. Tem também o sinal de Westermarck, que tem como característica a região de hipertransparência, né, pulmão mais escuro, com diminuição das marcas vasculares. Pode estar presente e associado ao TEP, sem infarto pulmonar. Quando aparece, indica que a região ainda não sofreu um infarto, podendo reverter o quadro clínico, apresentando que melhora o prognóstico do paciente. Sinal de 1, 2, 3 ou tríade de Garland, que tem a característica de alargamento mediastinal, paratraqueal direita, normalmente, né, e bilateral, gânglios hilares, devido à linfoadenomegalia. Estão associadas a lesões reticulares finas ou em forma de consolidação por acúmulo de células nos gânglios linfáticos, nesse caso, apagando o trama vascular pulmonar. Sinal de Chilaidite, característica, área hipotransparente aparece na região diafragmática. Não é uma lesão, costuma ocorrer por interposição assintomática das vísceras, então assim pode simular um pneumoperitônio, né, que é o acúmulo de ar na região peritoneal, mas geralmente é assintomático. E agora eu vou estar passando um caso clínico, né, de uma paciente do sexo feminino, 25 anos, asmática controlada, com instalação de corticoide, uma vez ao dia, sem crise nas últimas semanas, refere dor torácica súbita, com discreto esforço respiratório. No exame físico, encontra-se discretamente taquipneica e com redução do murmúrio vesicular na ausculta do lado direito. Foi realizada uma radiografia de tórax mostrada abaixo. E aí nós vamos analisar essa radiografia. Ao olhar um raio-x de tórax, vamos seguir analisando a BCDE, né, que é a traqueia, brônquios, pulmões e pleuras, costelas, clavículas e coluna, coração, vaso mediastino, diafragma e tubos, catéteres e sondas se tiver presente. Isso a gente vai observando. A radiografia em questão, ela foi feita em póster anterior. Podemos observar que a linha da pleura, ela encontra-se deslocada inferiormente. E se a gente for observar os vasos pulmonares,
e seguir até a periferia do pulmão direito, a gente pode perceber que eles não estão presentes. Isso porque o lugar do parênquima pulmonar, o ar ocupou esse espaço. Então, assim, a resta pleural, portanto, um pneumotórax espontâneo que a gente vê aí. Observando as costelas, clavícula e coluna, não há lesão óssea ou erosões das costelas. O coração, vasos e mediastino não tem alterações. O diafragma, sem alterações também. E exterior e partes moles, nada bem relevante. Então, nós temos um pneumotórax espontâneo, que na maioria das vezes o raio-x de tórax geralmente confirma esse diagnóstico através da presença de faixa de ar entre parede torácica, diafragma e a pleura visceral. No caso em questão, é uma paciente estável, já que a oxigenação e sinais vitais estão mantidos, né? Além disso, ela trata um pneumotórax pequeno, menor que 3 centímetros. Nessa circunstância, a conduta inicial é sempre conservadora, com o uso de analgésicos e repouso relativo, e o paciente ele deve ser mantido no setor de emergência após 4 a 6 horas reavaliada a clínica. Se estável, o paciente pode ser dispensado para reavaliação no outro dia e com orientação para retornar imediatamente a qualquer mudança dos sintomas. Coloquei também alguns raios-x para ser observado, raio-x de pneumonia, de atelectasia, as diferenças aí, como é que a gente pode estar avaliando um derrame pleural. Um COVID, parece vidro fosco aí, efizema pulmonar. Aí nós vemos também o raio-x de tuberculose. E é isso, espero que tenha gostado. Uma ótima noite.